Abram suas Bíblias no livro de Efésios. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. E preste atenção, nessa leitura, vocês já vão começar a entender o que estava acontecendo com a igreja de Efésios e que Paulo está chamando a atenção. Versículo 17 a 24, capítulo 4, aonde nos diz a santidade cristã em oposição, em oposta à dissolução. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Pode ser. Paulo estava aqui chamando a atenção daquela igreja. Aquela igreja não estava bem, irmãos. Aquela igreja de Efésio, como outras igrejas da Ásia, não estavam bem. E eu quero fazer essa inferência ao mundo ocidental e ao mundo de hoje. A igreja ocidental, que inclui o Brasil, a igreja evangélica não está bem. O que estava acontecendo lá no passado está acontecendo de novo agora. E não é estranho de acontecer. O Cristo disse que iria acontecer. Paulo chega para a igreja e diz assim: olha, vocês não foram ensinados para viver desse jeito. Vocês estão vivendo a velha natureza. Aquilo que vocês faziam de errado, vocês continuam fazendo. Paulo estava dizendo: vocês não foram ensinados a viver assim. Ele disse: olha, vivei, renova o espírito, vivei novidade de vida. Em Romanos ele fala isso também. Ele pede uma renovação espiritual. O texto está nos incentivando a uma renovação espiritual. E quem ele nos renova? É o Espírito Santo. Ele vê o mundo nos convencer do pecado que a gente comete, da justiça e do juízo que vai vir. Então o Espírito Santo faz isso por nós. Ele trabalha por meio das nossas vidas. Mas é preciso que aconteça uma mudança. É preciso que aconteça uma mudança, porque se não acontecer uma mudança, nós teremos problemas seríssimos com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pensar sobre essa questão do velho natureza, do velho homem, é onde mexe com o eu. O eu posso, o eu faço, o eu fiz, aonde nós ficamos na autossuficiência da vida, aonde nós nos colocamos como capazes. O homem sem Deus não é capaz de nada. O homem é capaz porque Deus trabalha por meio de nós. Eu quero pensar nesta noite em um tema para facilitar o entendimento. Enquanto o eu não for a cruz, o eu posso, o eu fiz, o eu tenho dinheiro, o eu isso, o eu aquilo. Enquanto essa natureza velha nossa não for a cruz, não compreender o sacrifício da cruz, nós teremos problemas com a nossa vida interior. Nós teremos problemas com a nossa vida
emocional, espiritual e física. E é por isso que está aí o que está acontecendo. Depressões, pessoas vivendo à base de remédio, porque o eu está a ponto de explodir em cada um de nós. Eu quero introduzir um pensamento de Billy Graham, o pastor Billy Graham, ali nos Estados Unidos, que já morreu. Ele disse assim: nunca esqueçamos de que o perigo principal vem de dentro de cada um de nós. O mundo e o diabo juntos não podem nos causar tanto dano quanto o nosso próprio coração, se não vigiarmos e orarmos. O que é que o Dr. Billy Graham está dizendo? O mundo todo, junto com Satanás, não pode destruir cada um de nós. Não. O diabo e o mundo não têm capacidade de destruir cada um de nós. Mas o eu, a vaidade, o velho homem, pode nos destruir de dentro para fora. O mundo não tem esse poder de jogar você na depressão. O diabo não tem esse poder de jogar você na depressão. E pela Bíblia você vai encontrar isso. Mas você se permite entrar na depressão, e aí o diabo e o mundo se aproveitam disso e passa por cima de você. Então o Dr. Billy Graham, quando disse isso, ele disse que o problema é interior. Quando nós estamos bem conosco mesmo, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e você permanece em pé na presença do grande Deus. Enquanto o eu não for a cruz, é preciso nós mortificarmos o eu na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. É preciso que a gente venha ter a experiência do nascer de novo. Pecar, todos os seres humanos estão sujeitos a pecar. Mas o ser humano que já nasceu de novo, ele não vai viver pecando. Quando ele pecar, o arrependimento entra nele. E ele se arrepende, se renova e volta à presença de Deus. Mas é preciso que você mortifique o eu todos os dias na cruz de Cristo. Todos os dias. Na oração e vigiando e orando. Como disse o Billy Graham. Aí nós estaremos mortificando a natureza, a carne, para que o eu seja sacrificado na cruz. E nós possamos experimentar a vida em Cristo. Enquanto o eu não for até a cruz, não haverá entendimento ao coração do homem. No versículo 18, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, diz: obscurecido de entendimento, alheios às coisas da vida de Deus. Enquanto o homem não levar o eu à cruz, enquanto o eu não for para a cruz, não haverá entendimento no coração dos homens. O homem não vai entender. Ele vai continuar atropelando a ele mesmo e aos outros, porque ele não levou o eu para a cruz de Cristo, para o sacrifício. Então, uma vez que ele não levou o eu para ser sacrificado na cruz de Cristo, no sofrimento de Cristo, não há entendimento na vida dele, entendimento no coração dele. Ele pode estar batizado, ele pode estar na igreja, mas ele vai continuar pecando e sem saber, porque as coisas não encaminham na vida dele. Por que ele não tem paz? Por que ele não tem felicidade interior? Porque a felicidade não é as coisas materiais que promove para nós. Não. As coisas materiais faz bem, mas não te dá alegria, felicidade. Não. A felicidade depende de Deus. A felicidade é algo que não vem dos homens. Ser feliz, ter alegria, é providência divina. Enquanto o eu não for a cruz, não haverá entendimento ao coração do homem. Que entendimento é esse? Entendimento espiritual. Aqui no texto de Efésios, versículo 18, diz: entendimento das coisas espirituais de Deus. Deus, Ele é Espírito. E se o eu não estiver morto, não vai entender o que Deus está falando. É como um violão, é como um instrumento desafinado. A nota não dá certo. O Espírito Santo, Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Ele não pode testificar em um ser humano em que o eu está vivendo a carne. Mas quando o eu for à cruz, o entendimento daquela pessoa é aberto. E ela começa a entender o reino espiritual.
Entendimento intelectual. Por que intelectual? Porque Deus, Ele é intelecto. Ele é o maior cientista de todos os tempos. Ele fez você, Ele fez o mar, Ele fez a natureza, Ele fez os astros. Ele tem poder. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Paulo vai dizer, quem conheceu a mente de Deus? Por quê? Porque Deus é de uma mente intelectual muito mais avançada do que a nossa. Mas Ele nos fez imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que nós podemos entender Deus quando o nosso entendimento estiver mortificado na cruz de Cristo. Quando eu for à cruz, Deus haverá entendimento na nossa vida, para entender as coisas espirituais de Deus, para entender as coisas intelectuais de Deus, para entendermos as coisas emocionais. Você sabia que o Espírito Santo, ele tem sentimento, ele tem emoção, ele dá gemidos inexprimíveis em cada um de nós. E aí, se nós tivermos com o nosso entendimento afinado com Deus, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, falando com nossa alma, falando com o nosso ser. Há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, não tem mais um pingo de emoção na sua vida. Há pessoas que ouvem o louvor e elas entram na igreja, ouvem o louvor, mas não sentem mais emoção pelas coisas de Deus. As pessoas que vão orar não sentem mais emoção na oração, porque o seu entendimento, o seu eu não foi à cruz. O seu eu está fora da cruz e não há possibilidade de abrir entendimento. Eu quero compartilhar com vocês o pensamento de um homem por nome Hilton Ribeiro. Achei interessante compartilhar com vocês. Serviu para mim, serve também para vocês. Ele disse assim: o verdadeiro significado de humanidade estará sempre em reconhecer que você não está sozinho e que ninguém é inteiramente autossuficiente. Vou fazer uma correção aqui. Aonde está escrito humanidade é humildade. O verdadeiro significado de humildade estará sempre em reconhecer que você não está sozinho e que ninguém é inteiramente autossuficiente. A única pessoa autossuficiente é Deus. Então, Hilton Ribeiro, ele está aqui corrigindo aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que eles podem tudo, que eles fazem tudo, ele é o mais bonito, ela é a mais bonita, é a mais inteligente, é a mais esperta. Aí um pensador disse, com essas pessoas eu dou uma risada e digo, não sabe de nada, porque todos nós não somos autossuficientes. Quando chega a velhice, nós precisaremos de um copo de água, de um neto. Precisaremos que alguém atravesse a rua conosco. Ninguém é autossuficiente. Todos nós, nem o aluno é autossuficiente, nem a professora e nem o professor é autossuficiente, nem o pastor e nem o padre são autossuficientes, mas Jesus Cristo é autossuficiente. Segundo item, enquanto o eu não for à cruz, não haverá sensibilidade ao homem para com o mundo de Deus. Versículo 19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha só, insensibilidade. Quando um ser humano está com aquela enfermidade hanseníase ou lepra, a sua pele, ela encosta a mão no fogão, ela não sente a pintura do fogo tocando naquele local. Por quê? Porque a sua pele, ela não está mais sensível. Está acontecendo isso com a mente das pessoas. Na época, no passado, em Efésios, Paulo está falando que o povo daquela igreja estavam insensíveis para com as coisas de Deus. Não é diferente agora não. O mundo está insensível com as coisas de Deus. E vocês sabem disso. Vocês vão por aí na rua e já viram. Antigamente era comum qualquer pessoa falar que Deus te abençoe. Deus ajudou você.
Você conquistava algo, alguém dizia graças a Deus. A humanidade tinha prazer de pronunciar o nome de Deus. Até mesmo um jogador, quando fazia uma jogada bonita, um gol, dizia obrigado, meu Deus. O mundo agora está insensível. Deus continua atuando. Deus continua tendo misericórdia e abençoando. Deus continua salvando. Mas as pessoas estão insensíveis. Por quê? Porque o eu não está na cruz. O eu está dentro daquela pessoa. Aquela pessoa está agindo de maneira autossuficiente. Ela não tem mais sensibilidade para as coisas dos céus, para as coisas de Deus. Enquanto o eu não for à cruz, não haverá sensibilidade ao coração do homem para com as coisas de Deus. Sensibilidade para com o arrependimento. As pessoas não estão tendo arrependimento. As pessoas estão praticando coisas absurdas e não estão se arrependendo. Sensibilidade para com a vida eterna. Tem pessoas que não estão mais ligando que vai morrer, que vai enfrentar a morte. Tem pessoas que não estão se preocupando com a vida além deste planeta. A insensibilidade está tirando a capacidade da pessoa pensar na salvação da sua própria alma. Ela não se importa mais com a alma dela. Tem pessoas que zombam e dizem, olha, quando eu morrer, que Deus me coloque em qualquer lugar. Eles não ligam qual vai ser o lugar. Eles não se preocupam com a vida eterna. Enquanto eu não for à cruz, não haverá sensibilidade nas pessoas. É preciso que a gente olhe, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se você, se o seu eu está mais forte ou mais fraco dentro de você. A gente tem que estar policiando. Nós temos que ter cuidado qual o alimento que nós estamos colocando em nossa vida. E esse alimento vai definir se vai estar alimentando o eu ou a sua vida espiritual com Deus. Um pensador é agora uma mulher. Ela também falou alguma coisa sobre isso. Uma senhora por nome Rosane Brito. Olha só, xará da nossa irmã Maria Brito. Ela não deve esquecer jamais desse pensamento que eu vou estar falando aqui agora. Rosane Brito disse assim: por mais autossuficiente que uma pessoa seja, ela sempre acaba precisando de alguém. Coisa linda. Por mais autossuficiente, muito mais importante, algumas pessoas aí, né, você sabe pela vida, se acham muito mais superiores, a patroa com a funcionária, o patrão com o seu empregado, o político com os seus empregados, autossuficientes, pastores, padres. Por mais autossuficiente que uma pessoa seja, ela sempre acaba precisando de alguém. Sempre acaba precisando de alguém. Então, quero me aproximar do final desta reflexão. Enquanto o eu não for à cruz, enquanto o eu de cada um de nós não for até a cruz para ser mortificado, terceiro item, não haverá santidade ao Senhor. Você pode jejuar, você pode pregar, pode cantar, pode ir à igreja, não haverá santidade ao Senhor. Porque se você for pregar, vai pregar na força da carne e não na força do Espírito. Se você for cantar, você vai cantar na força do braço e não na força do Espírito. Então não haverá santidade ao Senhor. Se for jejuar e orar, vai na força do braço e não na força do Espírito. Por isso, enquanto o eu de cada um de nós não for à cruz, não haverá santidade ao Senhor. Versículo 24 diz assim: e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só, e vos revistais do novo homem. Então Paulo está dizendo para a igreja de Efésios, o novo homem e não o velho. Crucifica o velho, crucifica o eu. Paulo está dizendo, crucifica, para que possa assim haver santidade. Aí, quando o eu for crucificado, aí haverá santidade ao Senhor. Do contrário, não haverá santidade ao Senhor.
santidade para com a palavra de Deus. Tem pessoas que pegam a Bíblia, jogam em cima da mesa como se fosse um objeto qualquer. A Bíblia não é para ser tratada como um objeto qualquer. Quem não tem santidade ao Senhor, não respeita a palavra de Deus, não respeita o que se prega da palavra de Deus, ela zomba do livro sagrado. Por isso, enquanto eu não for à cruz, não haverá santidade ao Senhor. Santidade para com a palavra de Deus, santidade para com o verdadeiro louvor. Há pessoas que não sacrificam o eu, elas não louvam a Deus de maneira santa. O verdadeiro louvor, ele tem que ser santo, ele tem que ser feito com santidade, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, é um alimento que Deus recebe, é um aroma que Deus recebe. Então, o verdadeiro louvor só pode chegar às narinas de Deus se você realmente mortificar o eu ali na cruz. Se mortificar o eu, haverá santidade no louvor. Do contrário, enquanto eu não for à cruz, não haverá santidade ao Senhor, santidade para com a casa de Deus. Há muitas pessoas que não respeitam mais um santuário, não respeitam mais uma casa de Deus. Há pessoas que zombam dos lugares sagrados, dos templos. Você não tem autoridade para chegar numa igreja e desfazer, seja ela qual for. Respeite, porque os olhos de Deus estão ali olhando. Se ali estiver fazendo coisas erradas, vai acertar a conta com Deus. Mas nós temos que entender que a casa de Deus é consagrada e nós devemos ter santidade para com a casa de Deus. A Bíblia até pede para você preparar seus pés quando for até a casa de Deus. Quero compartilhar um pensamento de um homem por nome Antônio Luiz Macedo. E ele disse assim, olha que coisa linda: a Torre de Babel não passa de um arquetipo da autossuficiência humana. Não passa de um monumento, não passa de uma construção vaidosa da autossuficiência da humanidade. Vocês lembram da questão da construção da Torre de Babel? Homens autossuficientes e disseram uns para com os outros: vamos construir uma torre que toque nos céus, e nós iremos fazer isto e tocaremos no céu. E o que aconteceu? Deus confundiu as línguas das pessoas e elas ficaram em confusão linguística, e isso causa um dano terrível nas nações, porque hoje fica procurando ver como entender as línguas, os idiomas, tudo pela autossuficiência. Nós precisamos entender isso. A autossuficiência é quando o eu de cada um de nós não foi levado à cruz. Finalizo com a conclusão escrita aqui pelo outro homem, Davi Marcelo Galdino. E ele disse assim: quando nos achamos justos e autossuficientes, esquecemos que Jesus veio para pecadores e aqueles que precisam de ajuda, como os que estão cansados e oprimidos. Então ele quer dizer que quando nós achamos justos e autossuficientes, que não precisamos de Deus, de ninguém, esqueçamos que Jesus veio para nos justificar. Jesus veio para homens oprimidos e cansados. Então é bom que a gente pense nisso. E digo para cada um de nós: enquanto eu não for levado à cruz de Cristo, não haverá paz no coração do homem, não haverá amor na humanidade. Enquanto eu não for à cruz, não haverá paz no coração do homem, não haverá amor na humanidade, não haverá felicidade nas famílias.
façam o que fizer, busque o que buscar, pode fazer o que fizer, eles não serão felizes, porque a felicidade depende de Deus. O homem não pode produzir felicidade para si. A felicidade vem do Eterno Pai. Por isso, fica esta reflexão para que cada um de nós venhamos a pensar um pouco sobre essa questão da natureza de cada um de nós, do velho homem, desse sentimento vaidoso, de achar que é a última bolacha do pacote, achar que é alguma coisa mais do que o outro. Nós não somos mais do que ninguém. Não existe essa questão de divisão de classe, um é mais rico, o outro é mais pobre, por isso o mais rico é melhor do que o mais pobre. Não existe a questão de cor, de branco, ou preto, ou moreno. Nós somos todos iguais. A nossa pele só muda a cor, mas o sangue é igual ao do outro. Nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, quando findarmos o labor desta vida, nós iremos para uma sepultura fria. É lá que nós iremos levar o nosso corpo. Mas aquilo que você plantou é que vai para a presença de Deus. É isso que conta. O que conta é o que você fez de bom uns pelos outros. As pessoas querem dividir as famílias, querem dividir a sociedade, mas em Cristo nós somos um só corpo. Em Cristo somos uma só pessoa. Somos todos iguais, todos irmãos perante Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para nós vivermos na presença dEle. Mas para viver na presença dEle, temos que mortificar o eu vaidade, o eu orgulho, o eu soberba, este eu que machuca, que cria guerras, que implanta ditaduras uns nos outros, de filho para com o pai, de pai para com o filho. Nós somos todos iguais perante os céus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.